Fala, engenheiros e engenheiras! Vamos começar agora a resolver algumas questões da prova da Sabesp. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2014 ou 2015, para engenharia civil também. Começando pelo primeiro, que é: no projeto de lajes maciças de concreto armado, a espessura mínima em centímetros a ser respeitada em lajes que suportam veículos de peso total ou menor. Peso total menor ou igual a 30 kN é... Então isso aqui tem uma tabela de acordo com a NBR 6118. As espessuras das lajes devem respeitar os seguintes limites mínimos. Então, para o nosso caso aqui, a gente está procurando laje que suporte veículo de peso menor ou igual a 30 kN. É esse penúltimo caso aqui. Não, penúltimo não, antepenúltimo, porque o penúltimo é maior que 30, então é menor ou igual, é o de 10 centímetros. Alternativa D. Em estruturas de madeira que utilizam pregos, as ligações devem ser feitas com pregos estruturais de aço com resistência característica mínima ao escoamento, em MPa, e o diâmetro mínimo em milímetro de respectivamente. Então isso aqui também é norma, né? Resistência de pinos metálicos, o aço de fabricação dos pregos deve apresentar resistência mínima de 600 MPa e o diâmetro mínimo de 3 mm. Eu vou deixar na descrição o link, os links onde você pode encontrar e estudar mais a fundo, tá? Essa aqui então seria a alternativa D de dado. Agora, uma planta da cozinha representada na figura abaixo. Para o projeto de interruptores paralelos da instalação elétrica da cozinha no trecho XY, devem ser instalados os condutores. Então aqui, a gente tem que prestar atenção que é o seguinte, ele está mostrando tomada, interruptor, outro interruptor, mas ele está especificando que ele quer saber do projeto de interruptor paralelo XY, ou seja, aqui onde está vazio. Na tomada, é onde a gente tem o terra, representado aqui com um T. Interruptor paralelo, o que a gente precisa? A gente precisa de fase, para que chegue energia, e a gente precisa de dois retornos, porque aqui a gente tem interruptores paralelos, então para ligar um no outro. Alternativa A, fase, retorno e retorno. Mais um exercício. Volume de água dos reservatórios superior e inferior de um edifício de 18 andares, com 4 apartamentos por andar, foi dimensionado para abastecer 2 dias de consumo comum de 4 pessoas por apartamento, consumo de 250 diários por pessoa, além da reserva de incêndio de 16 mil litros. Se o volume total de água foi dividido igualmente entre o reservatório superior e inferior, é correto afirmar que... Vamos fazer os cálculos. 18 andares, 4 apartamentos por andar, então vezes 4, foi dimensionado para abastecer 2 dias de consumo de 4 pessoas por apartamento, então vezes 2 dias, vezes 4 pessoas por apartamento. Cada pessoa consome 250 litros. Então, fazendo toda essa multiplicação aqui, a gente vai ter igual a 18 mil, 18 vezes 2, 36 mil, 72 mil, 144 mil. 144 mil. Esses 144 mil mais os 16 mil da reserva de incêndio, a gente vai ter um total de 160 mil. Ou seja, ele falou que foi dividido por 2, então a gente tem 80 mil no reservatório superior e 80 mil no inferior, 80 e 80. Aí a pergunta é a seguinte: o total dos dois reservatórios é 80 mil litros? Não, cada um tem 80 mil litros, o total dos dois não. Da reserva de incêndio representa mais de 16% da reserva total de água do edifício. Olha, esse 16 mil litros, ele representa quantos por cento do total? A gente sabe que o total é 160 mil. Bom, 16 mil representa 10% do total, né? Então não.
C. A reserva de incêndio equivale a 20% da capacidade do reservatório superior. Agora sim, 16 mil é 20% de 80 mil. Perfeito. D. De água de consumo comum do reservatório superior é 60% do total. Não, ele falou que foi dividido igualmente. E o reservatório inferior é 60 mil litros. Também não, é 80 mil. Então aqui a alternativa C. Segundo a Lei nº 8.666, de 1993 e demais atualizações, o projeto básico utilizado em licitações deve conter. Então aqui ele está falando de projeto básico utilizado em licitações, tá? Então olha só, identificação apenas dos principais serviços a executar e dos materiais que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Não, não é só você identificar os principais serviços que vai executar. Licitação tem uma coisa importante. Licitação tem a ver com orçamento, então não é a A. B. O desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer a visão parcial da obra e identificar alguns dos elementos constitutivos de forma estimada. Também não. C. O orçamento detalhado do custo global da obra, agora sim, o orçamento que ele quer, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Então, quando você pensar em projeto básico de licitação, você pensa em orçamento detalhado com todos os quantitativos de serviço, tá? É a letra C. D. Fala de informações detalhadas sobre os métodos construtivos, instalações, não é? E. Plano detalhado para montagem da licitação e gestão da obra, com dispensa de contemplar a sua programação, a estratégia de suprimentos e as normas de fiscalização. Na verdade, a alternativa C. Em um levantamento topográfico planialtimétrico para glebas com declividade de 40%, as curvas de nível foram traçadas de 20 em 20 metros. A distância horizontal a ser caminhada no terreno para passar da cota 20 para a cota 40 é em metros. Então o que ele quer aqui? Imagina que você tem duas cotas, uma cota de 20 e uma cota de 40 lá em cima. A diferença entre as duas é 20 metros em altura, tá? Então eu estou fazendo um triângulo aqui, retângulo, para facilitar. A declividade, 40%. Então quanto que é a distância horizontal? É bem fácil aqui, ó. Se 40% está para 20, 100% está para quanto? Então, como 40 é o dobro de 20, 100% é o dobro de 50 metros. Letra C. Agora, por último, esse exercício fala que as formas de concreto armado não devem ser... Então, aqui ele quer o que está errado, o que não deve ser. Não deve ser construída de maneira que impeça a retirada dos seus diversos elementos. É verdade. Não pode impedir a retirada. Beleza. A alternativa A parece ser a que a gente quer. B. Estanques para permitir a saída do excesso de cimento. Então realmente tem que permitir a saída do excesso de cimento. C. Deve ser molhada quando feita com madeira comum antes do lançamento do concreto para que absorvam a água do cimento. Realmente, precisa ser molhada. Então essa aqui está errada. Ela precisa ser molhada para que não absorva. Então ao contrário. D. Projetadas e executadas de maneira que permita o maior número de utilização. A gente precisa que realmente... E. Resistentes para se deformarem sob a ação dos esforços que irão suportar. Elas devem ser resistentes. Então, nesse aqui ele quer saber o que não deve ser. Todas, a partir do B, todas estão certas. Deveriam ser, né? Então, deve ser estanque, deve ser molhada, deve ser projetada e executada de maneira que permita o maior número. E deve ser resistente. O que está errado aqui, o que não deve ser, que é o que ele quer saber, é a A. Não deve ser construída de maneira que impeça a retirada. Então essa foi a aula de hoje, de exercícios resolvidos. Espero que você tenha gostado. Eu sou Felipe Carvalho, um abraço, tchau!